Graça e paz, povo de Deus, iniciando mais uma leitura da palavra do Senhor. E hoje nós vamos estar meditando nos capítulos 19, 20 e 21 de 2 Reis e no capítulo 4 de João, do versículo 1 ao versículo 30. Vamos iniciar nossa leitura no capítulo 19 de 2 Reis. Louvado seja o nome do Senhor. O rei pede o conselho de Isaías, capítulo 19 de 2 Reis. Assim que o rei Ezequias ouviu o que eles contaram, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e foi para o templo do Senhor. Ele mandou que Eliaquim, o encarregado do palácio, Sebna, o escrivão, e o sacerdote mais velho fosse falar com o profeta Isaías, filho de Amós. A mensagem que o rei mandou entregar a Isaías foi esta: Hoje é um dia de sofrimento. Nós estamos sendo castigados e estamos envergonhados. Somos como uma mulher que está para dar à luz, mas não tem força para isso. O rei da Síria nos mandou o chefe do seu exército para insultar o Deus vivo. Que o Senhor nosso Deus escute esses insultos e castigue quem os disse. Portanto, ore a Deus pelas pessoas do nosso povo que ainda estão vivas. Os funcionários do rei Ezequias levaram a mensagem. Isaías mandou esta resposta: O Senhor diz que o Senhor não deve deixar que os assírios assuste, dizendo que Deus não pode salvá-lo. Deus vai fazer o rei assírio ouvir uma notícia, aleluia, que o fará voltar para a terra dele, e Deus vai fazer com que ele seja morto ali. Os assírios ameaçam outra vez. O oficial assírio soube que o rei da Síria havia saído de Laquins e que estava lutando contra a cidade de Líbina. Então foi até lá para falar com ele. Os assírios souberam que o exército dos egípcios, comandado pelo rei Tirarca da Etiópia, vinha vindo para atacá-los. Quando o rei da Síria soube disso, mandou uma carta para o rei Ezequias de Judá. A carta diz assim: O seu Deus em quem você confia lhe disse que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos, mas não deixe que ele o engane. Você já ouviu falar daquilo que um rei assírio faz com qualquer país que ele resolve destruir? Por acaso você pensa que poderá escapar? Os meus antepassados destruíram a cidade de Gozã, Arã, Reveze e mataram o povo de Éden, que morava em Telazar, e nenhum dos seus deuses o pôde salvar. Onde estão os reis das cidades de Amate, Arpade, Sefarvaim, Ena e Irva? O rei Ezequias recebeu a carta nas mãos do mensageiro e a leu. Então foi até o templo, pôs a carta ali na presença de Deus, o Senhor, e orou assim: Ó Senhor Deus de Israel, que está sentado no teu trono, que fica acima dos querubins, só tu és Deus e governa todos os reinos do mundo. Tu estás, aleluia, o Senhor olha. Aleluia, glória a Deus. Perdão, igreja. Tu fizeste o céu e a terra. O Senhor olha para o que está acontecendo com a gente. Escuta todas as coisas que Senaqueribe está dizendo, a fim de insultar a ti, o Deus vivo. Todos nós sabemos, ó Senhor, que o rei da Síria destruíram muitas nações, arrasaram suas terras e queimaram os seus deuses, que não eram deuses de verdade, e sim imagens de madeira e de pedra feita por mãos humanas. Agora, ó Senhor nosso Deus, salva-nos dos assírios, para que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só tu, ó Senhor, és Deus. A mensagem de Isaías para o rei. Então Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias. Nela ele dizia:
que, em resposta à oração do rei, o Senhor Deus de Israel tinha dito o seguinte: a cidade de Jerusalém, rica soa de você, Senaqueribe contra quem você pensa que falou, para quem você olhou com orgulho, a quem você pensa que ofendeu e insultou. Você fez tudo isso contra mim, o Santo Deus de Israel. Você me mandou seus mensageiros para se gabarem de que os seus muitos carros de guerra você conquistou as mais altas montanhas do Líbano. Você se gabou de ter cortado os mais altos cedros e os melhores ciprestes, de ter chegado até os lugares mais distantes das lindas florestas. Você se gabou de ter cavado poços em terras estrangeiras e de ter bebido da água dele. Gabou-se também que os pés dos seus soldados fizeram secar o rio Nilo. Por acaso você não sabe que fui eu que planejei tudo isso há muito tempo e agora fiz tudo acontecer? Eu dei a você o poder de fazer cidades cercadas de muralha virarem montões de entulho. Por isso, os seus moradores ficaram fracos e andavam cheios de medo e de vergonha. Eles ficaram como o capim do campo e a erva verde, como a erva que cresce nos telhados, quando o vento quente do leste sopra e faz secar. Mas eu conheço muito bem, sei que você faz e aonde vai, sei que você me odeia. Eu soube do seu ódio e do seu orgulho, e agora vou pôr uma argola no seu nariz e um freio na sua boca, e farei você voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Depois Isaías disse ao rei Ezequias: este é o sinal daquilo que vai acontecer. Neste ano e no ano que vem, vocês terão para comer somente aquilo que nascer por si mesmo, sem ser plantado. Mas no ano seguinte, vocês poderão semear e colher cereais, plantar parreiras e comer uva. As pessoas de Judá que não tiveram morrido vão florescer como plantas que firmam as suas raízes na terra e dão frutos. Pois ficará a gente em Jerusalém e no Monte Sião, porque o Senhor Deus resolveu fazer com que isso aconteça. Isaías continuou: portanto, o Senhor diz o seguinte a respeito do rei da Síria: ele não entrará nessa cidade e não atirará uma só flecha contra ela. Oh, aleluia! Nenhum soldado com escudo chegará perto da cidade e não serão destruídas e não serão construídas rampas de tanque ao redor dela. O rei da Síria vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio, sem ter entrado nesta cidade. Eu defenderei e protegerei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz o meu servo Davi. Eu, o Senhor, falei. Naquela noite, o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185.000 soldados. De manhã, os que sobravam viram os corpos dos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, se retirou, voltou para Nínive e ficou lá. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu deus Niroque, os seus filhos Adramaleque e Zarezé o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararate. O seu filho seu chamado Esarhadon ficou no lugar dele como rei. Capítulo 20 de 2 Reis. O rei Ezequias é curado. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: o Senhor Deus disse: ponha suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo
que querias que eu fizesse? E chorou amargamente. Isaías saiu do quarto que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus lhe disse: Volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo: Eu, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, de Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curar, e daqui a 3 dias você irá até o templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Então Isaías disse: Ponha uma pasta de figos em cima da úlcera do rei, e ele ficará bom. E o rei perguntou: Qual será o sinal de que o Senhor Deus vai me curar? E de, e de que daqui a 3 dias eu poderei ir até o templo? Isaías respondeu: O Senhor lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. O que você prefere? Que a sombra da escadaria avance 10 degraus ou volte 10 degraus? Ezequias respondeu: Fazer a sombra avançar 10 degraus é mais fácil. Eu quero que ela volte 10 degraus. Então Isaías orou ao Senhor, e o Senhor fez a sombra voltar 10 degraus na escadaria feita pelo rei Acais. Os mensageiros da Babilônia. Por esse mesmo tempo, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, soube que o rei Ezequias havia estado doente. Então mandou uma carta e um presente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhe mostrou toda a riqueza, isto é, a sua prata e o seu ouro, e as suas especiarias, os seus perfumes e todas as armas. Não houve nada no seu depósito ou em qualquer outro lugar que Ezequias não mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com ele e perguntou: De onde vieram esses homens e o que foi que lhe disseram? Ezequias respondeu: Eles vieram de um país que fica muito longe daqui, vieram da Babilônia. Isaías perguntou: O que foi que eles viram no palácio? O rei respondeu: Viram tudo. Não houve nada nos depósitos que eu não lhe mostrasse. Então Isaías disse ao rei: O Senhor Deus disse que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que está no seu palácio, isto é, tudo que os seus antepassados ajuntaram até hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará nada. Alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunuco para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. O rei Ezequias entendeu o que isso queria dizer, que durante a vida dele haveria paz e segurança. Por isso disse: A mensagem do Senhor que você me deu é boa. O fim do reinado de Ezequias. Todas as outras coisas que Ezequias fez, os seus atos de coragem e como ele construiu um reservatório e cavou um túnel para levar água para dentro da cidade, tudo isso está escrito na história dos reis de Judá. Ezequias morreu e o seu filho Manassés ficou no seu lugar como rei. Capítulo 21 de Segunda Reis. Aleluia. O reinado de Manassés de Judá. Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Efibsa. Manassés pecou contra Deus, o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra, conforme o povo de Israel avançava. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, o seu pai, havia destruído. Construiu altares para a adoração do deus Baal e fez um poste da deusa Azerá, como Acabe, o rei de Israel, havia feito. Manassés também adorou as estrelas e construiu altares pagãos no templo,
onde, conforme o Senhor Deus tinha dito, ele devia ser adorado. Nos dois pátios do templo, Manassés construiu altares para adoração das estrelas. Queimou o seu filho em sacrifício, fazia adivinhações e feitiçarias e consultava adivinhos e médios. Pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez com que ele ficasse irado. Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa Zerá e o lugar no templo e o lugar a respeito do qual o Senhor tinha dito o seguinte a Davi e o seu filho Salomão: em todo o território das 12 tribos de Israel, escolhi este templo aqui em Jerusalém para ser o lugar onde serei adorado. Aleluia, para sempre. E se o povo de Israel obedecer a todos os meus mandamentos e fizer tudo o que eu mandar, a lei que o meu servo Moisés deu a eles, então eu deixarei que sejam expulsos da terra que lhe dei aos seus antepassados. Mas o povo de Judá não obedeceu a Deus. E Manassés os levou a cometer pecados ainda piores do que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor havia destruído conforme o seu povo ia avançando. Por meio dos seus servos, os profetas, o Senhor Deus disse: Ó rei Manassés de Judá, tem feito essas coisas nojentas, coisa muito pior do que aquelas que os amorreus fizeram, e com os seus ídolos, levou o povo de Judá a pecar. Por isso eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou fazer cair sobre Jerusalém e sobre Judá uma desgraça tão grande que todos aqueles que ouvirem aleluia, contar a respeito dela ficarão espantados. Eu castigarei Jerusalém, como fiz com a cidade de Samaria, e como fiz com o rei Acabe de Israel, e com seus descendentes. Deixarei Jerusalém limpa do seu povo, tão limpa como um prato que foi esfregado e virado de boca para baixo. Eu abandonarei as pessoas que não tiverem morrido e as entregarei aos seus inimigos, que as prenderão e que roubarão tudo o que houver na sua terra. Farei isso com o meu povo, porque eles têm feito coisas erradas que não me agrada e me têm deixado irado desde o tempo em que os antepassados deles saíram do Egito até hoje. Manassés matou tantas pessoas inocentes que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue. Além disso, ele cometeu o pecado de levar o povo de Judá a adorar ídolos, fazendo o que é errado e que não agrada a Deus, o Senhor. Todas as outras coisas que Manassés fez, e aleluia, e também os pecados que ele cometeu, tudo isso está escrito na história dos reis de Judá. Manassés morreu e foi sepultado no jardim do palácio, o jardim de Uzá, e o seu filho Amon ficou no lugar dele como rei. O reinado de Amon de Judá. Amon tinha 22 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 2 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Mesulemete e era filha de Azures, da cidade de Jobibatá. Como seu pai Manassés, como seu pai Manassés, Amon fez coisas erradas que não agrada a Deus o Senhor. Ele imitou as ações do seu pai e adorou e serviu ídolos que o Senhor havia, aleluia. Ele adorou e serviu ídolos que o seu pai havia adorado. Assim Amon abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e foi desobediente a ele. Os oficiais de Amon fizeram a revolta contra ele e o mataram no palácio. Mas o povo de Judá matou todos os que havia feito a revolta contra Amon e pôs o seu filho Josias como rei. Todas as outras coisas que Amon fez está escrita na história dos reis de Judá. Amon foi sepultado no seu túmulo no jardim de Uzá e o seu filho Josias ficou no lugar dele como rei. Essa foi a nossa leitura nos livros de
Segunda Reis, do capítulo 20, do capítulo 19 ao capítulo 21. Vamos meditar em João, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 30. Jesus e a mulher samaritana. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus que batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha de passar pela região da Samaria. Ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus disse: Por favor, dê-me um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: O Senhor é um judeu e eu sou uma samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água? E ele disse: Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Ela disse: Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e eu lhe daria a água da vida. Aleluia. E ela respondeu: O Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele, os seus filhos, seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: Quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que bebe da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água viva, que dará vida eterna. Então a mulher pediu: Por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu ela. Então Jesus disse: Você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5 e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade, a mulher respondeu. Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: Mulher, creia no que eu te digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem que vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas irá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que eu adore. Deus é espírito, e por isso os que o adorem devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: Pois eu que estou falando com você sou o Messias. Naquele momento chegaram seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade disse a todas as pessoas: Venha ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Essa foi a nossa leitura de hoje. Louvado seja o nome do Senhor.
Que Deus em Cristo possa te abençoar através da sua poderosa palavra, em o nome de Jesus.